Olá, boa tarde, pessoal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas estou gravando agora pela tarde, né, pessoal? Porque eu tive que levar a minha mãe na UPA, né? Na emergência. Umas 5 horas da manhã, 4 horas, 5 horas, né? Fiquei lá quase até 10 horas da manhã, né? Aí cheguei, nem dormi direito, cheguei aqui, tive que vir fazer o estudo, né? Que eu tinha planejado para fazer e aí eu consegui agora. E agora eu vou gravar aqui a primeira, depois a segunda parte, tá certo, pessoal? É luta, pessoal. Aqui a gente, como é que se diz? Estamos experimentando isso. É um tofão, mas a gente não pode deixar de a gente estar sempre trabalhando a nossa espiritualidade para que essas coisas não dominem a gente, pessoal. Sabemos que tudo é sem ilusão, a gente cuida do nosso, cuida daquele, mas sabemos que tudo isso vai passar, pessoal, na nossa consciência. Tudo isso vai passar, entende? E o mais importante, pessoal, é que a gente trabalhe essa espiritualidade para que a gente entre num processo de conexão com esse Deus, né? E para isso, essa conexão, a gente vai ter que se livrar de muitas coisas, né, pessoal? Uma das coisas é isso, pessoal. É a gente entender que a vontade da gente não é a vontade desse Deus, entende? E quando acontece isso, acontece um termo, né, um conceito que eu falei no outro vídeo aqui, que foi o lugar de transmutação. Então, para chegar nesse lugar de transmutação, você passa por um processo, né, que é o despertar, que é o processo que Jung fala, né? É o processo de individuação, né? Não é individualidade, pessoal. Muitos pensam, na hora que vem individuação, pensa que está falando da individualidade da pessoa. Mas não é. É para levar o pensamento, a consciência, pensar não só nele, mas pensar no conjunto das coisas. Entende, pessoal? A gente vai estudar sobre isso aqui, né? Sobre esse processo que acontece aonde, pessoal? Esse processo acontece na nossa consciência. É o nosso espírito, ele vai passar por esse processo. Entende? Para que a gente, como é que se diz? A gente vem de um processo, quando criança, de a gente se apegar ao ego. Depois é o processo de a gente desprender desse ego. E é que em algumas pessoas, né, pessoal, tá tão forte esse ego, os traumas, as coisas que aconteceu com a pessoa que ela não consegue, pessoal. Então, tem que pedir ajuda. Mas você precisa passar por esse processo. Porque é importante para a sua consciência o desenvolvimento. Entende, pessoal? Então, é esse processo de individualização que a nossa consciência passa para que a gente cresça espiritualmente, né? A gente vai estudando aqui, pessoal. A gente vai vendo aqui esse processo, né? Então, só queria comprar mesmo creme e a merenda dos meninos de hoje. Então, aí ele fala aqui, o que é o processo de individuação? O que é isso, pessoal?
Por que é importante passar por esse processo? Por que é importante? Toda consciência tem que passar por esse processo. Entende? É o que a gente vamos descobrir aqui, né? Por mais que eu esteja cansado, né? Sobrecarregado das coisas que aconteceu, a gente vai estudar aí em duas partes esse conceito. Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês por estar visualizando os vídeos, né, pessoal? E espero que vocês estejam acompanhando, né? Assiduamente, se não for assiduamente, mas que seja uma semana, né? Daqui 2 dias. Mas você não deixe de estar na prática de estudar sobre esses assuntos, porque é importante para a expansão da nossa consciência. Entende, pessoal? Aí, vamos lá para o nosso tema de hoje, pessoal, que é o quê? O que é o processo de individuação? O que é isso? Isso aqui, os pastores, os psicólogos, terapeutas, eles vão perceber que Jung estava falando de um processo espiritual, pessoal. Processo espiritual da nossa consciência. Mas ele usou outro tipo de linguagem, outra maneira de falar, que queria falar de uma coisa. Entende? Por isso que a gente tem que vir estudar o conceito, pessoal, para saber o que é que aquele conceito está dizendo, para depois a gente aí tirar uma ideia. Ah, isso tem na Bíblia, você vai reparar, ah, sim, isso tem. Entende? É esse aqui o meu estudo de eu passar isso. Por que eu estou fazendo isso, passar esse negócio? Para tirar as nuvens, pessoal. Porque a gente fica no quadradinho e diz, não, isso não é de Deus. Ah, isso não é de... O que é que não é de Deus aqui, pessoal? Entende? A gente tem que sair dessa ignorância. Então, aqui no meu canal, vocês vão sair dessa ignorância. Não tem para onde correr. Aqui você vai sair, né? Os outros aí, eles continuam no quadradinho dele, pensando é aquilo. Se você não obedecer aquilo, você tem que partir para outra. Entende? Então, é isso mesmo. Aí ele fala, o que é o processo de individuação? Ele fala, o processo de individuação é um conceito criado por Carl Jung que descreve uma experiência da consciência. Quando o processo de individualização começa com um choque de realidade para o ego, né? O ego começa a perceber que não é o dono da sua própria casa. Então, pessoal, que maravilha, né? Você vê, a linguagem tá de outra forma, mas ele está falando a mesma coisa. Então, ele fala que esse processo que está acontecendo na nossa consciência, e esse processo, pessoal, de individuação, está acontecendo quando a pessoa está despertando. Por quê? Ele fala que o processo de individuação começa. Então, ele diz quando começa, é quando há um choque de realidade para o ego. Então, pessoal, é quando há um despertar da consciência, aí você vai perceber que não é aquele ego. Você veio, né, num processo de... Eu falei até ontem sobre a ignorância. A pessoa está com o ego, a consciência dela está mergulhada no ego da ignorância. Ela não percebe, ela pensa que é o ego, ela pensa que é aquela pessoa. É por isso que eu falo nos meus vídeos, você não é o corpo, você não é a mente, você não é o pensamento, você não é o sentimento, você não é nada disso. Você é essa consciência
que está observando todo esse processo, tanto interno como externo. Entende? Quem faz esse processo é a consciência. Entende, pessoal? Isso é importante. É por isso que agora você vai entender porque eu falava sempre no meu, você não é o corpo. Você não é o corpo. Eu falava tanto. Não foi, eu até deixei mais, né? Mas para as pessoas entenderem, né, pessoal? Então, ele diz que é para descrever uma experiência da consciência. Então, essa consciência está tendo essa experiência, né? O processo dela, ela está tendo. Ela começa a ter um choque com o ego. Ela vê que o ego não é ela. Ela começa a perceber que o ego não é dono da sua própria casa. Então, quem está vendo isso é a consciência. Por que a consciência está percebendo isso? Porque ela está despertando. Então, quando a consciência está despertando, ela começa a perceber o... Como é que se diz? Não, do seu pai. Começa a perceber o ego que não é ela. Ela começa a perceber a emoção dela, ela começa a perceber o comportamento, né? A mente dela, aonde está levando ela. Então, essa é uma pessoa que está despertando. Então, Carl Jung estava falando desse processo do despertar da pessoa, que ele vai se fundir com a verdadeira essência dele. Aí ele fala, existe outras forças que até então permanecia oculta no inconsciente e que são mais fortes do que o chamamos complexo. Então, a gente tem um complexo, né? Que é o inconsciente. Aí ele fala, é nesse momento, no confronto com essa força, que a máscara da ilusão cai. Então, pessoal, é quando aquela pessoa está descobrindo que a máscara que ela tinha aqui na sociedade está caindo. Entende? Ela vai perceber o que ela criou, o ego dela criou, não era a verdadeira essência dela, era uma máscara. Então, quem é que está percebendo disso? É a consciência dessa pessoa que está percebendo isso. Aí ele fala, o ego precisa aceitar sua parte sombria e aceitar que não é o centro da psique. Então, o ego, ele quer se tornar o centro, pessoal. Ele quer fazer você pensar que você é esse corpo, você entende? Ele quer fazer isso. Mas a consciência, você é uma consciência e está observando tudo isso. Mas se você estiver dormindo naquele processo de ignorância, no sono, você não vai conseguir perceber esse processo. Então, esse processo é percebido pela pessoa que está despertando. Entende? Aí ele fala, o objetivo de tudo isso é fazer com que se torne uma pessoa que realmente é. Então, o objetivo de tudo é para que você se torne aquela verdadeira essência que está na sua alma. Porque quando você está no ego, você não é isso, pessoal. Você não está demonstrando a sua verdadeira essência. É o que eu faço aqui para que você possa se conectar com a alma e demonstrar a sua verdadeira essência, pessoal. Eu sei que a sua verdadeira essência é divina, pessoal. Então, quando você mostrar isso, nossa, é uma beleza que é incomparável, não tem nesse mundo. Entende? Esse é o meu trabalho, né, da espiritualidade também, fazer com que você entre nesse processo. Aí ele fala, em um momento de buscar a si mesmo, do autoconhecimento. Então, você tem que se autoconhecer. E isso é o despertar, pessoal. Aí ele fala, é nesse instante que começa o relacionamento entre o inconsciente e o consciente. Então, vai haver um embate aí muito grande, né? Por meio de um símbolo que une.
Então, ele diz que por meio do símbolo une esses dois. Então, a nossa consciência tem que equilibrar esses dois. Entende? Mas não é um processo de aceitação de si mesmo apenas. Não é uma parte que, eu tenho que me aceitar a si mesmo. Não, não é só isso. É uma conexão profunda mesmo com o nosso ser que é divino. Entende? Aí ele fala, o indivíduo, além de se conhecer, deve se colocar no mundo, ele deve buscar o equilíbrio entre as demandas do mundo interno e externo. Então, é o que a gente vai ter que equilibrar tanto o interno, né, que é o nosso ser divino, e o externo, que é o nosso ego, que ele está sempre mandando a gente buscar essas coisas. A gente só é equilibrar. Então, a nossa consciência, a nossa espiritualidade, quando ela vai fazer esse equilíbrio acontecer. Para que a gente não penda só para o ego e também a gente não pende só para a alma divina. Entende? Porque também você está fora do caminho. Porque o caminho é do meio, é do equilíbrio. Entende? Aí ele fala, cadê? Onde é que foi que eu parei, pessoal? Sua individualidade deve estar a serviço de um bem maior. Então, pessoal, essa individualização vai levar você para um pensamento de união, pensamento do todo, não pensamento individual. Não é como o ego. Então, você está largando o ego para ir para a sua alma para que você vá para um pensamento de um bem maior, né? Aí ele fala, uma vez que a individuação não é individualismo. Então, a individuação é isso que muito se atrapalha. Pensa que a individuação é individualismo do ego. E não é. Individuação é um processo que leva você a se unir à sua alma, aonde você vai ter uma compreensão do todo e um serviço para o bem maior, né? Aí ele fala, a individuação é um processo de diferenciação que tem por meta o desenvolvimento da personalidade individual. Então, é para que a nossa personalidade seja a verdadeira personalidade que é a nossa essência. Não a máscara que foi colocada através do ego, da sociedade, das coisas aqui. E tem pessoas, pessoal, que tem vários tipos de máscara em vários tipos de lugar, pessoal. Então, esse processo que acontece no despertar de individualização vai fazer com que você tire essas camadas, essas máscaras, para se tornar só um ser, só uma personalidade. Aí ele fala, assim como o indivíduo não é um ser isolado, mas supõe uma relação coletiva como a sua existência, do mesmo modo, o processo de individuação não leva ao isolamento, mas um relacionamento coletivo mais intenso e geral. Então, pessoal, o processo de individuação não é para levar você para o isolamento. Então, quem está entrando no despertar, está entrando no isolamento, está errado. O processo do despertar, que Carl Jung fala que é o processo da individuação, não é para levar você para o isolamento, mas para um relacionamento coletivo mais intenso e geral. Então, é fazer você levar você pensar agora como um todo, não como só na sua parte, é minha parte. Aqueles que estão pensando ainda assim, pessoal, estão no ego. Estão no ego. Não tem para onde correr. Está no ego ainda. Precisa entrar nesse processo, trabalhar, né? Tudo bem,
eu preciso trabalhar para entrar nesse processo. Aí ele fala, se tornar a si mesmo não significa tornar-se perfeito, mas pleno, completo, com dores e delícia de ser quem se é. Então, pessoal, tornar a si mesmo não significa você se tornar perfeito. Você vai ter dores e delícia nesse caminho. Mas ele está falando, você tem que ser quem você é. Então, esse processo de individuação é levar quem você é. Então, você é o quê? É uma consciência. Então, você vai transmitir essa sua essência aqui nessa realidade. Não colocar máscara. Entende, pessoal? Aí ele fala, aceitando-se ser corrigido. Então você tem que aceitar ser corrigido pela espiritualidade. Se você andava de uma forma, você agora não pode andar mais porque você quer essa conexão. Entende? Aí ele fala, aí ele fala, a humanidade é primordial nesse processo. Ela nos faz lembrar que é importante não errar, mas procura não cometer os mesmos erros. Então, esse processo faz com que a gente pense nisso. A gente erra, mas a gente não vai cometer o erro. Né, pessoal? Cometer o mesmo erro. Então, esse processo vai consertando a gente, né? Porque a gente comete esse erro porque a gente está no ego, né? E ele está mandando fazer bagaceira, né, pessoal? Não tem pra onde, não tem pra onde correr, pessoal. Aí ele fala, é sempre buscar erro novo para ampliação da consciência. Então, para ampliar, não esquecemos que a mudança é sempre provisória. Então, é uma mudança provisória, né? Aí ele fala, o processo de individuação é constante, não tem fim. O seu objetivo máximo é nos tornar mais humanos. Então, pessoal, quando a pessoa se conecta com a alma dela, com a verdadeira essência dela, ela se torna mais humana, pessoal. Por quê? A humanidade diz que é humano, mas muitos agora estão cometendo coisas que não é humano. Olha aí ao nosso redor. Ligue a televisão, olhe para você ver como as pessoas estão devorando uma a outra. Entende, pessoal? A gente precisa pensar sobre essas coisas. Aí ele fala, a individualização é inevitável, o seu resultado é incerto. É mais fácil idealizar do que realizar. Então, a individuação, ela não é fácil, pessoal. A gente entra nesse processo, não é porque está tendo uma luta da nossa consciência, né? Com o nosso inconsciente, que é o nosso ego. É por isso que não é fácil. Se eu dissesse aqui, eu estaria mentindo para você, vem a espiritualidade, é maravilhosa, é isso. Não, pessoal. Tem muita gente vendendo isso, né? Porque ela tá querendo vender aquilo para que você compre igual um produto, pague a passagem do show, né, da apresentação dela. Então, por isso que ela vende como uma coisa boa, pessoal, né? Mas nada é flores, pessoal. É uma luta do nosso ego, da nossa essência. Entende? Aí ele fala, porém, mesmo sentindo-se pequeno para compreender essa árdua tarefa, lembre-se que cada indivíduo possui recurso suficiente para tanto o que seu esforço gerará fruto para uma transformação tanto pessoal quanto coletiva. Então, pessoal,
cada indivíduo tem o seu recurso suficiente a sua consciência para fazer esse processo, pessoal. Então, o fruto de transformação vai ser para o coletivo, mas o processo que a espiritualidade vai trabalhar é diferente do trabalhar da minha espiritualidade. É por isso que a gente não pode colocar doutrina para você. Ah, você tem que fazer desse jeito. Quando fez assim, pessoal, pronto. Aí a pessoa vai fazer daquele jeito, porque naquela outra pessoa deu certo. Aí ele quer que seja daquele jeito que aconteça em você. E não é assim que a banda toca. Não é assim que a espiritualidade trabalha. Porque cada um tem o seu processo aqui nessa realidade. E, de acordo com esse missão de vida, projeto de vida que você veio fazer aqui, a espiritualidade vai trabalhar em cima disso. Entende, pessoal? Tá entendendo até agora? Esse estudo aqui, para as pessoas mais novas, é um pouco difícil de ela pegar, porque você tem que ouvir os meus vídeos antes, né? Entende? Se você assiste a primeira vez esse vídeo, vai ser... O que é que ele está falando? Individuação. O que é isso? Nossa, eu não estou entendendo nada. Então, vai ser um pouco mais... Persevere. Vá buscando, vá reparando no que eu estou falando e vá buscando o sentido das coisas que eu estou falando. Porque tem coisa aqui que é escrita em metáfora, pessoal. É um conceito da psicologia, né? De Carl Jung, né? Psicanálise, né? Também. Que está trazendo isso que tem a ver com o processo do nosso despertar espiritual. Entende, pessoal? É esse o contexto todo que eu estou falando. Aí ele fala, podemos fazer uma comparação didática da individualização na psicologia analítica com a imitação de Cristo no cristianismo, de modo que por meio de semelhança e diferente, o tema seja mais facilmente assimilado. Então, por que ele está dando a comparação dessa individuação com a imitação do ser de Cristo, né? Por que ele está dando essa comparação, pessoal? Porque tem a ver, Cristo passou por esse processo. Ele sabe. Por isso que Carl Jung, ele está dando essa comparação. Entende? Aí ele fala, enquanto na religião cristã postula-se um ser humano ideal na figura de Cristo. E, portanto, o fiel deve procurar semelhante a Deus por meio de exemplo dado por Jesus. A Bíblia fala sobre isso, né? A ideia de individuação postula uma meta de tornar-se que verdadeiramente seja lá o que isso represente. Ou seja, enquanto a imitação de Cristo recebe uma aproximação de tudo que é iluminado, bondoso e maravilhoso, apenas característica culturalmente recebida como positiva. A individuação considera essencial o reconhecimento da integração de tudo aquilo que negamos ou tentamos esconder, mas que também pertence a nós. Então, por isso que Cristo ele se torna um modelo, né? Modelo, uma referência de iluminado, de bondoso, né? De misericordioso. Então, é tudo que existe na nossa essência, pessoal, que é concebido como positivo. Então, a individuação considera essencial o reconhecimento da integração de tudo aquilo que negamos, escondemos, mas também pertencemos a nós.
Então, a gente tem que integrar tudo, pessoal. A gente não tem só o lado, esse lado maravilhoso, né? Temos lado também, que é na Bíblia considerado como as trevas, o pecaminoso, sabe? Tem esse lado, o qual, quando a gente faz esse processo, a gente vai entrar no processo de iluminação, o qual vai nos ajudar a equilibrar essa energia. Entende? Aí ele fala, Carl Jung diz que é impossível se tornar iluminado, imaginando figura de luz. Para tal meta, ele percebeu, por meio da prática psicoterapia, né, que o caminho consiste em adaptar-se aos olhos à escuridão. E dessa forma nos tornamos conscientes da nossa própria sombra. Então, é difícil a gente chegar para ser iluminado? É difícil. Então, pessoal, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que equilibrar a nossa sombra. É o que ele falou. Você não fique relutando. Ah, não, isso é. Ai, sabe? Porque isso vai dar mais força ainda e pode derrubar você, como tem acontecido com algumas pessoas que se dizem cristão, ela aí quer se reter daquilo, aquilo se torna mais forte. Então, você tem que saber usar a energia equilibrada, entende? E com a boa consciência. Então, isso vai fazer com que você, no processo, tenha um processo mais leve. Entende? Aí ele fala, a experiência empírica levou a Calvin a compreender que tudo aquilo que nega tem subordina. Tudo aquilo que é reprimidamente excluído de nossa vida ganha força e se mistura com um conteúdo inconsciente. Então, pessoal, ganha força. Ele fez teste, ele viu que quanto mais a pessoa queria afastar daquilo, mais é o que o apóstolo Paulo diz, né? O que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Entende? É a luta que a gente está tendo. Então, e se você ficar resistindo mais, né? Esse processo dessa energia, você vai se perder, sua consciência não consegue equilibrar. Então, o negócio é você estar no caminho do equilíbrio, o caminho do meio. Aí ele fala, a tentativa de exclusão, de eliminação daquilo que é chamado de negativo, né? Porque o pecado é negativo, né? O mal é negativo. Então, é chamado de negativo. Acaba dando força a tais conteúdos, pois desnivela e balança do equilíbrio psíquico. Então, quando você... Porque você joga para o inconsciente, para o ego. E se você está lá no ego, não está trabalhando esse equilíbrio, não está saindo do ego, você vai ser levado por essas forças. É o que acontece com muita gente. Entende? Aí ele fala, a individualização não é ao contrário de que se pode imaginar, tornar-se individualista. Não é, pessoal. A individuação, apesar de fazer soltar as cacas da cultura, as cacas, as cagadas aí da cultura onde a gente vive, né, que é da Matrix, além de você soltar, os quais nós agarramos para evitar sermos o que somos. Preconiza a necessidade de integrar parte humana social. Isto é, o ser humano, o ser social, precisa da comunidade, precisa contribuir para com uma última, ainda que a individualização nos retire das condições massificadas, né, da máscara, faz com que encontremos nosso lugar no amargo comunitário. Então, pessoal, por que você
A pessoa que está no despertar, pessoal, ela tem um sofrimento. Porque ela tem que fazer aquilo para as pessoas e as pessoas não entendem. E às vezes é massacrada. Às vezes esse buscar essa vai ser um amargo comunitário para aquela pessoa. Aí ele fala, é preciso também desmistificar um aspecto. Todo ser humano, no curso da sua vida, estão seguindo uma jornada de individuação. Então, todas as pessoas estão seguindo, pessoal. Mas só que ela não percebe. Porque a consciência tem que estar desperta para perceber isso. Aí ele fala, ela nada mais é que um percurso de nossa própria vida. Então, pessoal, cadê a minha pergunta? Por que é importante passar por esse processo? Porque ela faz parte do nosso percurso, da nossa consciência aqui nessa realidade. Ela faz parte. Então, você vê uma coisa que Jung estava falando que era individuação, ele estava falando desse processo que todo mundo passa. E todo mundo está no processo, esteja dormindo, acordado, ele está no processo de individuação. Né? A cada dia vai estar melhorando a coisa para ele entrar nesse processo de despertar. Foi os vídeos que eu falei ontem, que foi os níveis de consciência. Porque não existe um nível melhor do que o outro. Não existe. É só um nível. É isso que é o engano que acontece com muitos, às vezes aquele que é líder, porque ele melhora o nível de consciência dele, né? Ele diz, agora eu sei. Aí aquela outra pessoa não sabe, ele está ensinando, ele agora quer comandar aquela pessoa, quer fazer daquela pessoa a escrava dele. É o contrário. No reino de Deus é o contrário. Você que tem mais consciência, você vai ser escravo dessa pessoa que não tem ainda o seu conhecimento. Você entende, pessoal? Como está tudo diferente da espiritualidade, a mensagem da espiritualidade é outra. E as pessoas estão passando outra mensagem. Eu não sei por que as pessoas não veem isso. Porque está dormindo. Né? Aí ele fala... que é o nosso percurso da nossa própria vida e não necessariamente desaguar numa espécie de evolução pessoal ou melhorar da estrutura da personalidade. Então, não é só para melhorar você pessoalmente ou melhorar a estrutura da sua pessoa. Não é só para isso. Existe algo aí por detrás que a espiritualidade tá fazendo você passar por esse processo. Por isso que eu coloquei a pergunta, por que é importante passar por esse processo? Por que a nossa consciência tem que passar? Para que a gente não só melhore pessoalmente e a estrutura da nossa personalidade, como também encontre a nossa essência da espiritualidade, a nossa missão de vida. Aí ele fala, é possível seguir o caminho da individuação e retroceder. O movimento é espiralado. Então, é espiral, né? Podemos avançar, recuar para avançar ou avançar para recuar. Não é linear. Não é uma coisa linear. É o que eu falei nos processos lá. O processo não é linear, pessoal. Você pode crescer, tal, se tornar, mas depois você pode perder também. É um espiralado, é um espiral, pessoal. Porque a consciência, ela é modável, de acordo com o ambiente, de acordo com o que você, o processo da sua percepção aqui, é de acordo com isso. Aí ele fala, o processo de individuação é um caminho do ego e para o ego, potencialmente presente no self, que é a totalidade psíquica. Então,
é a totalidade psíquica que a gente vai ter o controle, possibilitando realização do si mesmo. Então, você vai transmitir essa realização a serviço da alma, que também chamamos de psique. Então, você vai estar a serviço dessa alma, que o Jung chama de psique, mas no conceito religioso a gente chama de alma, espírito. Entende? É a mesma coisa, mas só que ele está colocando outros nomes. Você entende agora? Aí ele fala: esse processo não tem fim, mas sua finalidade é o autoconhecimento. Então, é sempre a consciência expandir o autoconhecimento por meio do confronto com o inconsciente até surgir o despertar do amor. Então, não tem como, pessoal. Você vai se confrontar com seu ego. Aquele que desperta, ele vai confrontar com o ego. Não tem jeito. O apóstolo Paulo experimentou isso. Ele se confrontou com o ego dele. Ele viu, nossa, tá querendo me levar para uma coisa que eu não quero fazer. A consciência dele disse, não, eu não quero fazer isso. Mas estava levando ele, né? Até surgiu o despertar do amor, que é o despertar da consciência, né, pessoal? O despertar desse amor divino que está na nossa alma. Aí ele fala, inconsequentemente, da ética e da necessidade de servir cada vez mais para poder ser humano, ser uma pessoa mais humana. Então, pessoal, a ética faz parte. Você viu falar aqui sobre as leis morais? Então, essa lei morais está lá na nossa alma, no nosso coração, no íntimo. E quando a pessoa está desperta, está conectada, ela segue essa lei morais. Ela não vai bater contra. Ela vai aceitar. Ela vai dizer, isso está certo, está correto. Entende? Ela não vai. Porque é uma coisa que está na alma. Agora, uma doutrina de uma igreja que você tem que seguir? Não. É esse processo dessa conexão dessa sua alma que você tem que seguir. Porque na sua alma tem essa ética, tem essa moral para você seguir. Né? Foi o que o apóstolo Paulo falou do gentil. Uma vez acusando e uma vez defendendo. A consciência do gentil fazia isso, esse processo. O apóstolo Paulo viu isso, viu esse processo de individuação daquele gentil. Entende? Ele fala, e da necessidade de servir cada vez mais para poder ser humano, ser uma pessoa melhor, né, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Como é que se diz aqui? Cadê? O alvo seria desvelar o que há de único, de individual, de espécie para aquele ser humano. Nesse processo ocorre um momento em que é preciso deixar aspecto que não mais serve àquela pessoa. Então, quando mais você vai mostrando a sua essência, você está conectado, mais você vai deixando o que você era. É por isso que quando a pessoa desperta, pessoal, se ela era de uma forma, ela está com um desejo totalmente. As pessoas vão perceber, nossa, você mudou, hein? Nossa, ele fazia isso, agora não faz mais. Entende? As pessoas vão perceber. E você vai estar naturalmente. Não é uma coisa de você, em torno de uma religião, estar obedecendo na marra. Entende? Não é isso. É uma coisa espontânea da sua alma. Entende? Aí ele fala, a individuação é um impulso, um imperativo. Então, é um impulso que vem da sua alma, aquela energia para que você faça aquilo. Entende, pessoal? Por exemplo, quando eu me conectei aqui, eu não queria fazer
esse trabalho de gravar vídeos sobre espiritualidade. Eu não queria, mas eu fui impulsionado pela minha alma. Você entende, pessoal? A espiritualidade estava impulsionando. Então, é isso. Quando você vai sentindo, a intuição vai vindo, você vai sentindo e vai dando força a você. É um impulso, né? Imperativo que leva todo ser vivo a se tornar verdadeiramente ele mesmo. Então vai se tornar a sua verdadeira pessoa. Então as máscaras vai cair. No processo do despertar de individuação, as máscaras dessa realidade cai tudo, pessoal. E no caso dos seres humanos, tornarão consciente do que são. Então você vai saber que você não é esse corpo. Não é o ego, não é a mente. Não é nada de você sabe que você é uma consciência. Entende? Nesse processo, quando você vai se aprofundando, você vai tomando consciência, né? E já tem acontecido aqui com algumas pessoas, pessoal, no meu canal. Esse processo está se intensificando. Quanto mais ele fica assistindo meus vídeos, mais se intensifica esse processo, né? Aí ele fala, esse processo através do qual o ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado maior de diferenciação, o que explica a aplicação profunda da sua consciência. É a essência da criatura, o empenho natural desta, e orienta-se para diferenciar e lutar contra antigo e perigoso estado de igualdade. Então, pessoal, ele fala que vai ampliar profundamente a consciência, é a essência da criatura, né, que somos a gente, vai orientar a gente para diferenciar a luta com o antigo e o perigoso estado de igualdade. Perigoso por quê? Porque muita gente não vai entender você, pessoal. Então, estamos no perigo constante, né? Aí ele fala, para que o processo de indivíduo ocorra, é necessário um confronto com o inconsciente. Confrontar o inconsciente é um processo difícil que exige coragem. Então, pessoal, vai ter que ter embate, vai ter que ter o confronto. Não tem jeito para que você melhore. Porque quando você vai liberando desse ego, você vai melhorando, pessoal. Você nem vai sentindo, você está tão natural, né? Agindo naturalmente com a coisa da alma, que as pessoas, nossa, essa pessoa é muito diferente. Entende, pessoal? É isso que vai acontecer. Aí ele fala, nele está presente as emoções estressantes, trauma complexo e diversas instâncias psíquicas, sugerida por Jung, como a persona, o ego, a sombra, o ânimo, o arquetipo individual e coletivo. Então, todos esses temas aqui que Carl Jung está trazendo, eu tenho gravado aqui no canal, pessoal. Você que é novo aí, quer entender sobre isso que eu estou falando? Eu tenho gravado sobre persona, sobre ego, sobre sombra, sobre ânima e ânimo, sobre os arquetípicos individual e coletivo. Eu já gravei vídeo aqui, né? Aí ele fala, um indivíduo que busca a individuação deverá interpretar as imagens simbólicas do seu inconsciente, ouvir também o seu sonho e exercitar a imaginação ativa, né? Imaginação, visualização, né? Em outras palavras, é preciso tomar consciência do que nós é dado a desenvolver tudo isso da melhor maneira possível. Então, pessoal, a gente vai, né, pessoal,
interpretar o nosso sonho, que símbolos inconscientes, que é o nosso sonho, né? E exercitar a imaginação criativa para que você torne consciente. Então, para que você perceba que você é essa consciência. A consciência sua perceba isso. Por que sua consciência não percebe que você é uma consciência? Porque você ainda está grudado no esse eguinho aí, né? Tá pensando que você é esse corpo, tá atrás da felicidade, pensando que a felicidade é em alguma coisa aí, entende? Então, foi tudo engano que foi projetado na nossa consciência. E a gente precisa desenvolver a consciência para se tornar melhor possível, para se tornar um ser melhor possível. Entende, pessoal? Graças a Deus, pessoal. Agora vou dar uma parada aqui, né? 50 minutos, 51 minutos. E vamos continuar. Como é que se diz? Vamos acabar aqui, ó, pessoal. Só tem essa parte e a gente vai continuar só os versículos. Ele fala: através da individuação, passamos a não ser governado nem pelo ego, nem pelo inconsciente, mas temos todos os elementos que nos compõem equilibrar, trabalhando em conjunto e transitando livremente em nossa psique ou em nossa alma. Né, pessoal? É isso que ele fala, que a gente não vai ter que ser governado pelo ego, né? A gente vai equilibrar, vai algumas coisas das energias densas, né? A gente está fazendo, mas com equilíbrio, nada que possa tirar o desequilíbrio da sua consciência. Entende, pessoal? Deu para entender? Agora vou dar uma parada aqui e volto na segunda parte, que é a parte dos versículos bíblicos, né? Até a segunda parte daqui a pouquinho, tá certo?